Fala aí, rapaziada da Metal Maniacs, quanto tempo que eu não falava com vocês. Acho que estavam com saudades da minha voz e não daquele carinha que mora logo ali. E hoje estamos com mais um vídeo de top no canal, e o top de hoje vai ser top 7 reinos mais fáceis, e deixando claro que eu apenas estarei dando a minha opinião. Você pode dizer nos comentários quais reinos deveriam estar nesse top. Lembrem-se que no final do vídeo eu deixarei os temas dos próximos tops e vocês irão votar deixando nos comentários qual top você quer. Então você precisa assistir até o final para não perder a votação. Se você curte a série do canal, não vai se esquecer de se inscrever, se for novo, e deixar o like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Sem mais enrolação, vamos lá para o nosso top 7 reinos mais fáceis. Em sétimo lugar, Reino Micro. Pouco se sabe do Reino Micro, porém o pouco que sabemos já o suficiente para dizermos que esse reino não é um dos mais difíceis de ser completado. De acordo com os cards, nesse reino os pilotos e seus veículos diminuem de tamanho para ficarem iguais a de tamanho de carrinhos de brinquedos e pilotam sobre uma estrada de tráfego. Porém, como vemos na imagem, a pista está basicamente vazia e com apenas um carrinho de supermercado andando do lado dos pilotos. É óbvio que o reino conta com outros perigos, como esse outro Hazard mostra. Aqui vemos mais um perigo do reino, que seria nanoparasitas. Eles carregam umas substâncias em uns ferros capazes de paralisar o carro. Porém, vendo que esse seria o único monstro do reino, não seria tão difícil de passar dele. Se compararmos os monstros de todos os reinos no cards, eles aparentam ser bem mais macabros e perigosos que nos próprios filmes. Vejamos, por exemplo, o Hazard do Reino da Água nos cards. Ele aparenta ser um tubarão muito grande e que seria capaz de pegar todos os pilotos, porém, nos filmes aparece apenas alguns peixes para pegar os pilotos. Ou seja, nos cards eles podem acabar mostrando séries piores de serem despistados do que realmente seria nos filmes. Então isso foi o que eu me basei para colocar o Reino Micro nesse sétimo lugar. Em sexto lugar, Reino da Caverna. Embora tenha sido mostrado rapidamente nos micro-episódios, nota-se que era um reino fácil de ser completado. Mesmo nós não sabendo do que os pilotos haviam passado antes de caírem daquela parte do começo, onde eles surgem que meio de dentro de outra caverna com pedras brilhantes. Acredito que pelo que ocorreu dentro do reino, foram leves dificuldades, como por exemplo, as estalactites que caíam ao longo da pista. Não precisaria ser um piloto mestre para se desviar, tanto é que nenhum piloto saiu ferido. Não podemos nos esquecer dos morcegos, que facilmente também foram cauterados por uma simples música do Chiraco. Vamos combinar aqui, não foi um reino tão difícil, e tanto é que o Pork Chop foi quem ganhou a Telecharger. Em quinto lugar, Reino da Metrópole. Como todos sabemos, o Reino da Metrópole se passa em uma cidade repleta de carros que dirigem sozinho e caminhões capazes de destruir os pilotos. Porém, o real perigo desse reino para os pilotos do Tesla foram os drones e os próprios pilotos com brigas entre eles. O único perigo desse reino seria os caminhões, que como todos vimos, nenhum piloto se prejudicou especificamente com eles, ou seja, foram perigos muito simples. E quando Kurt falou que deveriam voltar para a autopista para ganhar, aí que o reino simplesmente se torna muito fácil. Se os pilotos tivessem continuado naquele caminho do início, junto com outros carros do próprio reino, eles teriam completado bem antes. Em quarto lugar, Reino do Penhasco. De acordo com o que foi mostrado, o Reino do Penhasco se passa em um despenhadeiro, onde o piloto precisa fazer curvas fechadas e sem cometer nenhum erro. Se pararmos para pensar, esse seria o único perigo do reino, porém os próprios pilotos não aparentavam sentir dificuldade alguma para chegar ao final do reino. Como vimos, a história desse reino se baseou no Chiraco, que seu carro estava prestes a explodir por causa de um drone, que ele, por ser distraído no volante, não conseguiu perceber. Não como o Kurt, que não foi afetado por nenhum drone e ainda salvou o Chiraco. O reino se torna um dos mais fáceis pelo fato de ser burlado facilmente, como podemos ver o Vert na corrida final contra a Guiolorum consegue facilmente chegar-se arriscando fazer um salto.
Só não coloquei ele entre os primeiros pelo fato de ser capaz de o piloto cometer um erro banal, como por exemplo e acabar caindo. E se o piloto estivesse sem o RP seria o seu fim. Mereceu esse quarto lugar. Em terceiro lugar, Reino da Água. Eu sei que muita gente deve estar se perguntando e surtando o motivo de eu ter colocado o Reino da Água, mas eu explicarei. Como todos vimos no início do reino, os pilotos pilotavam dentro de canos, e que em apenas uma parte o verdadeiro perigo no reino, de acordo com Azard, seria o tubarão, que na verdade eram peixes, e eles foram facilmente despitados pelos pilotos, e que o Pork Chop só foi pego porque tinha medo de água. Então meio que ignoraremos esse fato. E a dificuldade do reino de exigir dos pilotos a hidroplanagem só foi cobrada logo no final do reino, e o Vert só acabou perdendo o controle porque queria chegar rápido e também porque foi burro mesmo. Goste você ou não ouvir isso, ele realmente vacilou muito. O reino que estava basicamente ganho e não tinha basicamente dificuldades. Em segundo lugar, Reino do Canal. Acredito que todos imaginariam esse reino nesse top e estão certos. O reino basicamente se baseia em dirigir dentro de tubos e que a única dificuldade seria o piloto atravessar as portas antes delas se fecharem. Mas Metal e o Monkey e o Taro que quase não passaram da porta. Ele quase que acabou ficando preso e o drone pegaria ele. Foi uma boa pergunta, meu jovem piloto. Porém, como em todos os reinos, eles tinham que dar uma valorizada na história para ter o que mostrar nos filmes. Se eles simplesmente mostrassem os pilotos passando pelo reino, qual graça teria? Por que eu não pensei nisso? Como vimos, apenas o Monkey sofreu com isso. Mais pra frente a Karma e o Nolo também, mas foram os únicos que passaram pela dificuldade. Os outros pilotos não chegaram nem a ver qual seria a dificuldade do reino. Mas Metal, eu tenho outra pergunta. E aquele final do reino onde tem aqueles sopradores para empurrar o piloto? Muito boa sua outra pergunta, jovem piloto. Porém, uma dificuldade do reino mostrada apenas no final impediria que algum piloto completasse o reino. E vamos dizer que o piloto tenha sido empurrado para longe. Para onde iria? Ele iria ficar apenas igual no tubo. Não tinha nem pra onde cair basicamente, e por isso é um dos reinos mais fáceis de serem completados. E em primeiro lugar, Reino do Gelo. Metal, pra mim o reino foi difícil, porque o Taro ainda chegou a desmaiar no reino, e se ele não tivesse acordado teria ficado preso. Acha mesmo que merecia esse primeiro lugar? Você até que pode estar certo, piloto, porém o Taro foi quem cometeu esse reino. E voltando ao que eu falei agora há pouco, eles tinham que ter alguma história pra contar no reino. Eles não podiam simplesmente mostrar o reino, e acabou, e o sortudo da vez foi o Taro. Sem contar também que o que aconteceu com o Taro só fez ele chegar mais rápido ainda no final. Infelizmente só não ganhou a Telecharger por causa de um silencer que o atrapalhou. Vamos dizer que o Taro tivesse conseguido chegar à pista normal e não tivesse caído de lado alto, ele teria conseguido chegar ao final tranquilamente, igual aos outros pilotos que estavam no reino, como a Karma. Percebam que em todos os reinos que falei, a maior dificuldade dos pilotos foram com as equipes adversárias e não com o reino em si. Se você concorda que o Reino do Gelo é o mais fácil, respira. Qual foi a graça? Então galera, esse foi o top. Se gostaram, deixem o like. Votem no próximo tema, deixando aí nos comentários qual você quer e o mais votado será o escolhido. Tamo junto e até a próxima, pilotos.